Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de adoração ao nosso Deus. Todo mundo procura Deus, mas só tem uma classe de pessoas que é Deus que procura: os verdadeiros adoradores. Que nessa noite Ele possa encontrar você, que adora Ele em espírito e em verdade. Nós iremos cantar e começar o louvor do nosso Deus dando glória a Deus. A gente vai cantar o hino tradicional de nossa igreja, como agradecer. E eu queria que você aproveitasse essa oportunidade para ser achado por Deus aqui nesse lugar. Nós não somos apenas frequentadores de culto, nós somos verdadeiros adoradores. A igreja UNASP canta agora um lindo coral para Deus. Adore a Deus, concentre a sua adoração a Deus. Com mais entusiasmo todos. Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória pelo que... Somente as mulheres cantando agora. As vozes masculinas comigo. E quero, meu, homens, pela tua eterna. Toda a igreja cantando. Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. Louvado seja Deus, diga amém, povo de Deus. Nós estamos muito felizes por estar aqui nesse momento adorando a Deus. Nesse momento nós iremos cantar a música Hoje Ajuda Alguém. Essa música nada mais é do que uma mensagem de motivação para que nós possamos entender que não será amanhã que nós iremos ajudar alguém. O Senhor nos convida para que através de pequenos atos de amor a gente comece a viver o Evangelho de maneira prática. Que você viva essa experiência na sua vida. Essas mulheres em torno de ti, sim, ajudo de alguém, ser auxílio ao teu próximo ali. Sim, ajudo de alguém. Sem os microfones, somente a igreja cantando. Está muito bonito, povo de Deus. Vamos adorar
adorar o nosso Deus. Somente as mulheres cantando agora. Muitos aguardam palavras de amor. Sim, ajuda de alguém. Ainda que seja pequeno favor. Sim, ajuda de alguém. Toda a igreja cantando. Sim, ajuda de alguém. Somente as vozes masculinas, agora os homens. Muitos têm cargas pesadas demais. Sim, ajuda hoje alguém. Homens cantando. Quantos sucumbem? Que lindo. Somos a minoria, mas somos fortes. Os homens mais fortes. Muitos da vida cansados estão, sim, ajuda de alguém. Agora somente as mulheres cantando agora. Muitos procuram. E os homens respondem. Homens, sim, ajuda de alguém. A igreja, povo de Deus. Sim, ajuda de alguém. Que bom que você está aqui. Venceu obstáculos, teve a vontade tremenda de encontrar com Deus e chegou até aqui. Parabéns. E você está no lugar certo, porque Deus tem uma bênção especial para você. Cadê aquele sorriso para a pessoa que está do seu lado, aquele abraço, aquele cumprimento, aquele momento único assim, onde você diz, olha, que bom ter você aqui. E para demonstrar isso, hoje nós temos de uma maneira bem mais organizada, né, e bonitinha que ontem. Mateus, pode vir para cá, não dá tempo de separar. A gente já resolve aqui. A gente tem os números e temos presentes para vocês. Hoje tem até um DVD aqui do grupo Perspectivas Brasil. Muito bem, todo mundo recebeu o seu número? E não recebeu? Cadê a nossa equipe? Cada dia a gente vai aprimorando esse sorteio. Aqui, ó. Aqui. Já tem. Quem está sem número, levanta a mão que vai receber agora. É bom que enquanto isso a gente vai destacando os números que estão aqui, que a gente é novato nesse negócio de destacar, de entregar número. Já se abraçaram, Mateus. Você quer dar uma saudação também? Boa noite, igreja. Que bom que vocês estão aqui. Espero que tenham tido um dia muito agradável no trabalho, nas atividades do dia. Que Deus abençoe muito cada um de vocês. Fica aqui a dica, se alguém for inventor, inventa um número que não tem que destacar, tá? Muito bem, então todo mundo já ganhou?
O lado de cá está com a mãozinha levantada. Tem ali, ó, pode pegar daquele bloquinho. Pode fazer um sorteio em 2 etapas. A gente pode começar a fazer com esses que a gente já tem. E aí, quando eu termino esse daqui. Quer me ajudar? Vamos começar aqui a sortear o primeiro número e dar o primeiro brinde. O que você acha, Pastor Mauro? Vamos aqui ao bolo aqui dos destacados. Olha só que coisa boa. Como é bom ver a igreja cheia, as pessoas sedentas do pão da vida, também ansiosas por ganhar alguma lembrança. Bom, vamos aqui ao primeiro número. Primeiro felizardo dessa noite. Número... Já tem uma mão levantada, eu nem falei ainda. Número intermediário... Não, está muito difícil isso. Número final 6. Quem tem número final 6 de todos vocês aqui? Nossa, quantos 6? Senhoras e senhores. Número 126. Vamos lá. Quem tem 373, 126. Aê, a nossa primeira sorteada, agraciada desta noite. Deus te abençoe, querida. Vamos agora sortear do segundo bolinho, do bolinho de cá. Tá tudo ali? Então vamos sortear aqui, ó. Quem chegou cedo naturalmente, que entrou aqui no bolo mais rápido, né? Coitados. Mas estão todos sendo integrados aqui. Pastor Mauro, você quer sortear dessa vez? Pode ir. Quer que eu sorteie? Então vamos lá. Vamos pegar aqui um número aqui que eu não vi. Você quer me ajudar dizendo qual é o número? Me diz qual o número que termina. Ó, nem olhei ainda. Quem termina com o número 5? Deixe-me ver. Olha, temos um pessoal grande também. Você pode ganhar nesse momento. É a sua oportunidade. Número 373, 195. Quem tem? 195? Excelente. Deus te abençoe, querido. Muito bem, agora que já está tudo pronto, a gente vai mais rapidinho, tá, gente? Então, a gente mexe aqui no bolo e... Número 373265. Vamos tirar aqui lá do meio. 373140. Cadê o 265? 265? Não? Ah, aqui. E o 140? 373140. Pode vir. As crianças estão tendo um destaque especial, hein? E o 336? 373336. Cadê? Aqui? 336? Ah, lá no canto, olha. Pessoal lá de trás. E tem mais um. O último da noite vai levar o DVD. Vamos fazer aquela bagunça organizada aqui. E 222. 373 222. Alguém? 222? Ah lá. Muito bom. Você viu que é só vir que você ganha mais do que esse presentinho singelo. Você ganha a bênção de Deus, é alimentado espiritualmente e esperamos você de novo amanhã com a gente. Grupo de louvor, agora introduzindo em pé, depois de nos descontrairmos de alguns sorrisos, é hora de a gente se concentrar na palavra de Deus. Deus te abençoe. Nada conseguirá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você pode ficar em pé nesse momento? Que tal cantarmos juntos as estrofes do hino tradicional inglês, mas que é traduzido em nossa língua?
e expressa o amor de Jesus. O amor de Jesus é tão puro e leal que aclara o meu viver. O amor de Jesus me liberta do mal, envolve meu pobre ser. Tão meigo e tão bom é Jesus. Ele guia-me com sua mão. O amor de Jesus é qual fonte de luz, tirou-me da escuridão. As vozes femininas cantando agora. O amor de Jesus é mais vasto que o mar, sustém-me na provação. Os homens cantando. O amor de Jesus, qual fragrância da flor, inunda meu coração. As mulheres cantando. Sua paz dá-me calma e prazer. Homens, eu sei. Toda a igreja cantando. A Cristo Jesus, minha vida darei, Por seu grande amor sem fim. todos. Amor de Jesus, minha vida refez e deu-me de novo a paz. Agora feliz, quero sempre seguir a senda que essa parte final é a mais bonita. Vamos cantar juntos? As mulheres cantando. Servindo a Jesus, meu Senhor. Homens, com zelo e com devo. Que bonito, igreja. Todos. Desejo falar e cantar desse amor que nos traz ao coração. Louvado seja Deus. Amém. É bom demais estarmos aqui, amém? Esse amor, ele vai tomando conta da vida da gente. É bom demais amar e ser amado. Ontem à noite eu não estive aqui com vocês. Eu fui batizar 3 meninas, 3 irmãs ontem à noite. 2 gêmeas, de uns 12 anos mais ou menos, e uma pequenininha de 8 anos. São pessoas que nos amam e que nós não podemos abandoná-las jamais, porque nós as amamos também. Mas hoje eu queria orar por uma senhora que está internada num hospital em Taguatinga. Chama-se Maria de Melo. E enquanto eu vou falando, se você tem um pedido muito especial e quer se aproximar aqui do altar, venha, aproveite esse momento, venha aqui pertinho do altar. Deus está aqui. E eu liguei para ela agora há pouco, aqui do escritório. E a vida tem umas coisas que só a eternidade vai revelar, né? E ela falou assim: pastor, o senhor vai orar por mim? Vou.
Eu posso colocar no viva voz? Pode, mas por quê? Porque na cama do lado aqui também está doente uma moça que é minha filha de criação. É interessante, né? Mãe e filha, as duas no hospital. Deus sabe o pedido que você tem no coração. Deus sabe. Deus sabe o que vai no íntimo do nosso ser. Vamos falar com esse Deus que nos conhece e que nos abençoa? Os que quiserem se ajoelhar comigo e puderem, por favor. Senhor meu Deus, bem disse o teu servo Pedro, bom é estarmos aqui. Um outro servo teu, Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque vale muito mais um dia na casa do Senhor do que milhares de dias longe de Deus. Nesse momento, Pai, nós trazemos conosco aqui, dentro do nosso peito, ou então na nossa mente, trazemos os nossos sentimentos de gratidão, de devoção, de reconhecimento da Tua grandeza. Senhor, esse mundo ainda não foi destruído por causa do Teu amor, porque está tão difícil, está tão complicado, que acho que o Senhor vai ter que acender o fogo de Malaquias 2 vezes para acertar isso aqui, viu? Nós estamos sofrendo com as desigualdades, com as injustiças, com as enfermidades, com as provações, mas uma coisa nós sabemos, o Senhor nos sustenta com uma poderosa mão, por isso te louvamos. Aqui está o teu povo, meu Deus. Eu quero que o Senhor leia agora o nosso coração, o nosso íntimo, os nossos anseios, os nossos pedidos, e que o Senhor estenda a mão sobre a nossa cabeça, por favor. Abençoa também a irmã Maria, que está lá em Taguatinga, no hospital, a sua filha que está ao lado, e dezenas e centenas de irmãos nossos, talvez milhares, que estão em algum hospital por aí, o Senhor sabe. Manda um anjo poderoso para ficar perto de cada um, de cada uma, Senhor. Para nós aqui, nós já estamos felizes de estarmos na Tua casa, só por isso já somos abençoados. Mas o Senhor tem uma bênção grandiosa hoje, através da pregação do Teu servo, o pastor Alexandre. O Senhor tem usado esse homem humilde, servidor, querido. O Senhor tem usado poderosamente, usa-o mais uma vez hoje de noite, para que Ele nos fale ao coração, toque a nossa vida e mais uma vez nos ensine a viver. Há uma multidão que nos acompanha pela internet e nós não queremos nos esquecer de uma só pessoa, Pai. Olha para o nosso povo que está conosco, na nossa igreja virtual, onde estiver alguém agora, que esteja debaixo da Tua bênção. Inunda esse lugar aqui com a Tua presença, com a presença dos Teus anjos, com a orientação do Teu Santo Espírito, Deus Espírito Santo. Cuida das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos irmãos. Abençoa-nos, Pai. Não deixa nenhum de nós se perder, por favor. Nós queremos estar todos prontos quando Jesus regressar. É no nome de Jesus que nós confiamos a nossa prece, porque além de Ele ser o Teu Filho, Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém.
de cada flor que se abre, eu leio que Deus é amor. O vento que ruge, o que sopra mansinho, repete insistente que Deus é amor. O sol quando é dia e a lua de noite nos contam que Deus é amor. É fácil notar que as obras de Deus estão todas repletas de amor. Quão grande amor nosso Deus nos tem dado. Ele nos fez filhos seus. Pois como alguém que vivia em pecado podia esperar esta graça de Deus, e foi tão intenso este amor que o seu próprio Filho entregou. Deu-nos direito a uma vida melhor, e o caminho do céu nos mostrou. Quando eu ouço o cântico dos passarinhos, eu sinto que Deus é amor. A espuma das ondas que vão e que voltam insiste em lembrar-nos que Deus é amor. E foi tão intenso este amor que o seu próprio Filho entregou. Deu-nos direito a uma vida melhor, e o caminho do céu nos mostrou. E o caminho do céu nos mostrou. Muito boa noite para todos. Eu vou dizer aqui uma frase, ela não é retórica, mas eu espero que você tenha tido uma boa segunda-feira. Parece até piada dizer uma frase dessa, né, diante de uma sociedade, né, que tem aquele adágio, né, que eu odeio segunda-feira, né? Mas eu espero que a tua segunda-feira tenha sido boa. Aliás, segunda-feira é o dia em que a gente começa, quem sabe assim, com aquela força, né, que a gente tem que tocar a semana toda. Mas eu espero que tenha sido um dia abençoado. Eu imagino que deva ter sido um dia de lutas, mas que essas lutas se transformem em vitórias para a honra e glória de Deus, amém? Cumprimentar os nossos amigos que estão conosco aí pela internet, é muito bom tê-los com a gente, é muito bom
ter a oportunidade de falar com vocês aí, de repente num hospital, na sua casa, no seu trabalho, enfim, mas é muito bom você estar conosco, todos nós estarmos juntos. Mas tem que admitir que é mais gostoso estar assim, de perto, né? Mais presente, assim, a gente olho no olho, é mais legal a gente conversar assim, mas não é ruim também saber que tem alguns amigos que nos acompanham pela web. Queridos, não pretendo me delongar muito aqui nessa noite, mas eu tenho que fazer uma breve colocação aqui a respeito daquilo que a gente já falou. Eu tenho orado a Deus e tenho pedido muito a Ele, para a minha vida, sabedoria, para a gente poder viver com a nossa percepção ligada, com o nosso desejo, com a nossa intenção realmente funcionando. Porque é muito fácil o piloto automático assumir o controle da vida. É muito fácil a gente sair, quem sabe, convencido, no sentido de ter entendido uma mensagem que lemos ou ouvimos, e de repente, no decorrer da vida, a gente se pega já naquele botãozinho do piloto automático e fazendo todas as coisas como sempre fizemos. Um grande cientista, Einstein, disse, é absurdo, é insanidade você querer resultados diferentes se você continuar fazendo as mesmas coisas. Ou seja, se você quer resultados diferentes para a sua vida, nós temos que mudar de atitude. Aliás, mudança é a coisa mais fixa que existe na vida. Mudança tem que acontecer, a gente tem que repensar a nossa vida, quer seja a vida como um todo, ou quem sabe até setores da vida, para aqueles que gostam de ser mais organizados. Mas não importa, de uma forma ou de outra, a gente tem que repensar a vida. E como nós já dissemos aqui, ao escolhermos o caminho de Jesus, e que isso fique bem claro, e que não seja teoria, mas seja algo realmente compreendido, assim no sentido de colocarmos em prática, em ação, quando a gente vive a palavra de Cristo, naquilo que Ele nos deixou, o fruto dessa vivência com Jesus, ou o fruto desse caminho, ele tem que ser vida. E ele tem que te trazer paz. Porque se esse caminho, ou não posso afirmar isso, porque não seria esse caminho, mas se qualquer outro caminho que você vive, como sendo, quer seja religião ou filosofia de vida, não te trouxer isso, é porque é mentira. E não tem outra coisa a dizer. Eu sei que é duro a gente usar essa palavra, mas não tem outra palavra a usar. Porque ela é o antônimo da verdade. E Jesus disse o que era a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse que tinha vida, ele disse que Ele é a vida. Ele é a vida, Ele é o caminho. Ele é a verdade. Eu já ouvi também algumas explicações a respeito da verdade, e não abro mão de nenhuma delas, mas eu gosto muito daquela visão que tem Jesus Cristo como a encarnação da verdade, a encarnação da palavra, o verbo que se fez carne. E nessa noite, eu gostaria de tratar com vocês assim um exemplo muito prático, para a gente realmente aguçar os nossos sentidos para um primeiro passo, para um primeiro conceito, a respeito do que Jesus tem para cada um de nós. Uma vez, chegaram para mim e perguntaram assim, qual a fruta que você mais gosta? E na época, isso não faz tanto tempo não, mas na época eu respondi, caqui. E realmente o caqui, não aquele mais durinho, aquele caqui mais maciozinho, era a fruta que eu mais gostava, desde moleque. Minha mãe ia para a feira, quando ela trazia aquela caixinha de caqui, já metade da caixinha ia na hora que ela chegava. E uma vez, conversando com algumas pessoas, né, entrou nesse assunto e tal, e como eu já disse, perguntaram para mim qual a fruta que eu mais, eu falei, caqui. E a pessoa falou, mas é gostoso o caqui? Eu falei, o caqui é uma delícia. Mas como que é o gosto do caqui? Eu falei, você tem que comer para saber como é. Caqui tem gosto de caqui, não é? Você sabe que hoje mudou. É difícil, assim, eu sempre que posso, né, coloco minha vida assim à mercê das mudanças. Eu gosto muito de mudar. Tem gente que às vezes fala assim, às vezes você muda muito em algumas coisas, mas às vezes é bom mudar. É bom que a gente dá uma renovada, a gente se enche de novo de ânimo, de motivação. É gostoso mudar. A gente tem que estar disposto a mudanças, né? E aí faz uns 3 anos, alguns vão achar absurdo isso talvez, porque já conheciam a fruta antes, mas eu nunca tinha comido a temoia. Não sei se você já comeu a temoia. Mas o que acontece é que quando eu comi essa tal, a cara dela é feia.
É uma frutinha feia. Ela tem cara de, parece a pinha, o fruto do conde. Ela parece um pouco, né? Lembra, alguns falam que lembra até o sabor. Mas o que acontece aqui com esse servo que fala com vocês aqui essa noite, que é fortinho, né? Eu adoro leite condensado. Mas eu não posso, né? Faz mal, um negócio que não faz bem. Então eu evito ao extremo. Mas encontrei uma fruta que tem gosto de leite condensado. Essa eu posso dizer, a temoia parece leite condensado. Parece colocar o leite condensado naquela fruta. Como que Deus é bom, né? Fez um leite condensado natural. Para os que são mais gordinhos, não precisar ficar se perdendo naquela lata. Mas alguns perguntam para mim, mas escuta, então é boa, mas quanto que ela é boa? Ah, amigão, aí você tem que pegar uma temoia e faz a festa. Porque eu garanto para você que você vai gostar. Não fica impactado muito com a cara dela, não. A hora que você abre, manda ver. E como é que come? Do seu jeito. Já ouvi vários. Tem gente que come de colherzinha, tem gente que corta. Eu prefiro cortar assim. Eu corto ela no meio, corto de novo. E aí pego aquela meia lua, um quarto, e vou mordendo e tchau. Né? E alguns, é uma comparação que eu estou fazendo aqui pelo seguinte. Qual que é o sabor de viver o caminho de Jesus? Não tem como dizer isso. Você tem que viver. Você tem que experimentar esse caminho. E eu hoje quero fazer uma grande diferenciação entre conhecer o caminho e andar pelo caminho. Porque o mapa não é o território. Você sabe que isso é uma regra de programação neurolinguística, né? O mapa não é o território. É diferente. Você pegar o celular, clica lá, Waze, Google Maps, sei lá. Hoje, esses dias eu ouvi um garoto falar assim, gente, como é que vocês viviam sem GPS? Eu falei, vivia bem, tranquilo, sem estresse. Mas a gente pega ali e a gente fala, aqui é fácil, só chegar assim, tal, o Google Maps tem uma parte azulzinha, daqui a pouco uma que fica abóbora e uma que fica vermelha. Quando está vermelha, a coisa está feia. Às vezes eu olho o Google Maps aqui e vejo a Marginal Pinheiros assim de manhã, assim, é vermelhinha, inteira vermelhinha, assim. Aí então eu fico pensando, não, então vamos na do Google Maps, mas já me dei muito mal. Você pega, está azulzinho, está tudo parado. Mas está azul aqui, mas está parado lá. Porque tem um tempo de atualização de um satélite. O mapa não é o território. Conhecer não significa viver. Não significa caminhar nesse caminho. Eu gosto muito de biografias. Eu adoro ler biografias de revolucionários. Algumas pessoas têm medo de mim, acham que eu sou meio ativista. Mas eu sou ativista mesmo. Eu gosto de ser ativista do reino de Deus. E sou mesmo, viu? Eu tenho um camarada amigo meu sentado aqui no meio que está com uma camiseta que a gente fez esse ano, que é uma camiseta de ativismo. Né? Não precisa mostrar não, Vavá, deixa ela guardada. É bom andar com ela no metrô, assim o pessoal vê que a gente não é manipulado nessa técnica, só Jesus conduz a vida da gente. Se tiver curiosidade depois, ele mostra. Mas eu gosto de ler biografia de revolucionários. Eu gosto de ler, por exemplo, li a vida do Mandela. Nossa, que homem, que força de vontade, que exemplo de vida. E Deus me deu a alegria de eu poder conhecer a terra do Mandela. E o dia que eu estive lá na África do Sul, fiquei pertinho da ilha onde ele ficou preso. E tinha um senhor sentado assim na beira, da onde sai o barco que leva lá para a ilha. E o Mandela estava muito doente quando eu fui lá. E aí eu perguntei para esse senhor assim, escuta, no meu inglês, furreba, né? Porque eu não falo inglês, né? Mas eu perguntei assim, naquele inglês, né? Escuta, como é que vocês estão se sentindo aqui com a doença do Mandela? E apesar de não falar, eu entendo. E aí, pelo menos 85%. E aí ele fez uma expressão impressionante, assim. Na hora que eu falei com ele, estava sentado, ele estava de pé. Ele meio que se ajoelhou assim, colocou as duas mãos no meu joelho e fez uma cara que eu pensei que ele ia chorar de verdade. Ele fez assim, fez assim. Mas eu senti tristeza naquele homem. E ele disse uma frase que me arrepiou. Ele disse assim, o nosso Messias está partindo. E eu fiquei de boca aberta com aquela frase. Falei, como é? Ele falou, o nosso Messias, o nosso Pai maior está chamando o nosso Messias. Eu falei, e o que ele deixou de ensinamento para vocês? Ele falou assim, ele ensinou para a gente o seguinte, que para a gente viver bem, não pode pegar em arma e nem discutir. A gente tem que entender o outro e o outro tem que entender a gente. A gente vai viver bem nesse mundo enquanto a gente fizer isso. E eu estou ensinando isso para os meus filhos. Eu chorei quando eu vi isso lá. Mas, apesar de admirar o Mandela e ter lido muita coisa sobre a vida do Mandela, eu não conheço o Mandela, não conheci o Mandela. Eu não sou amigo do Mandela.
Eu não sei como era ele para se relacionar com as pessoas. Alguns dizem que era uma pessoa bem dura, outros dizem que era um paizão. Eu não sei como ele era de verdade. Algumas pessoas sabem tudo da Bíblia, mas não conhecem o Senhor da Bíblia. Alguns conhecem textos de cor, profecias, datas, mas não conhecem o Senhor da Bíblia. E essa noite eu queria colocar o foco da sua vida e da minha exatamente nisso. Quebre a formalidade em se apresentar e conhecer o Deus que te dá vida. Quebre os formalismos. Esse livro não está aqui para ser uma teoria ou para descobrirmos teorias nele. Os 2 primeiros capítulos da Bíblia e os 2 últimos capítulos da Bíblia falam de um lugar perfeito antes do pecado e os 2 últimos um lugar perfeito depois do pecado. Tudo, ouça isso, tudo que está nesse livro, todas as páginas desse livro, só falam uma coisa, só uma coisa: a história de um Deus que desesperadamente tenta reunir de novo a sua família, só isso. Um Deus que te busca ansiosamente. Um Deus que vai até os confins da terra. Um Deus que é capaz de descer às profundezas do Hades, da sepultura, para buscar os seus filhos, aqueles a quem Ele ama. Sempre foi assim, sempre será, até o dia em que Ele fizer disso uma realidade. Abra aí a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 6. Gênesis capítulo 6 é o capítulo que fala do dilúvio. Eu vou usar uma redundância agora. Eu não vou chover no molhado falando do dilúvio. Então, não se preocupe, eu sei que você conhece a história. E eu não quero aqui analisar com você detalhezinhos dessa história. Aliás, deixa eu dizer uma coisa. Amanhã, o tema que saiu no boletim aqui, realmente esse o tema, é amando plenamente. E eu sei que a gente já falou de amor num dos dias já, mas eu quero te desafiar uma coisa. Eu gostaria de abordar com você amor amanhã de uma perspectiva bem diferente. Bem diferente. Eu quero desafiar você a estar aqui ou conectado conosco, não importa, mas amanhã a gente vai mergulhar muito fundo nas águas desse amor. Porque tem gente que acha que quando a gente vai falar de amor, a gente vai falar daquilo que é superficial. Ah, amor, amor, amor. A gente quer... Não, amor não é superficial. Amor é realmente o que existe de mais profundo de entendimento na Bíblia. Mas aqui hoje o assunto é outro. Bom, o contexto do dilúvio você conhece, né? O contexto do dilúvio era uma humanidade completamente perdida, homens fazendo maldades terríveis. Imagina, aqueles camaradas viviam 900 anos, 800 anos, né? Às vezes eu fico pensando assim, nossa, já imaginou se de repente, sei lá, Gandhi tivesse vivido 500 anos, que maravilha? Não tivesse sido assassinado, né? Se Madre Teresa de Calcutá tivesse tido a oportunidade de viver 600 anos, né? Seria muito bom para a humanidade. Mas já pensou Hitler vivendo 800 anos, né? Nero vivendo 700? Então, assim, toda faca tem 2 gumes, né? Essa daqui é uma delas, né? Então, é terrível, porque os homens que eram bons, de repente, até pensavam nas suas bondades, mas os que eram mal, os que eram ruins, eles tinham um tempão para engendrar o mal, para bolar planos terríveis e deturpar ao máximo aquilo que Deus havia criado. E foi isso que aconteceu. O mundo mergulhou numa insanidade. O mundo se transformou num lugar muito maluco. O mundo se desviou completamente daquilo que Deus havia planejado para a humanidade. E o homem vivia de uma maneira completamente egoísta. No livro de Mateus, você não precisa ir abrir agora, mas no capítulo 24, Jesus diz assim, como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem, porque comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Ou seja, o pessoal curtia muito a vida. O pessoal aproveitava ao máximo os detalhes, ou quem sabe os prazeres que a vida pode dar. Agora o problema é se esquecer de Deus completamente. E foi o que eles fizeram. E a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Uma vez eu estava indo para a cidade de Cruzeiro, tinha 2 opções, podia pegar a Dutra ou a Ayrton Senna para ir. Aí resolvi ir pela Dutra. Quando peguei a Dutra e passei Guarulhos, tinha tido um acidente, fiquei 5 horas parado na rodovia. Me arrependi de ter ido pela Dutra. E o pior é quando você liga naquela rádio lá, que você ouve o trânsito, e eles falam assim, olha, evite a Dutra o máximo que você puder e tal. A Ayrton Senna corre tudo bem. Aí você está ali, né? Preso, dá até um revestrez assim, no...
Mas isso acontece comigo porque eu não sei o futuro, Eu não consigo enxergar a Dutra, não consigo enxergar a outra, a rodovia. Mas como é que Deus se arrepende? Como é o arrependimento de Deus? Será que Deus parou, olhou e falou assim, eu não devia ter feito, fiz bobeira? Você imagina Deus dizendo isso? Não, na verdade o que Deus diz aqui na sua palavra, através do seu servo Moisés, é que a tristeza no coração de Deus foi tão profunda que ela pode ser comparada ao arrependimento da gente. Algo tão diferente daquilo que Deus queria, algo tão ruim, tão destruído, que Deus disse assim, você quer saber, eu vou acabar com tudo isso, vou fazer de novo. Nós vamos eliminar da face da terra tudo isso, nós vamos ter que dar um restart na humanidade aqui. Mas como sempre, a justiça de Deus e os seus juízos nunca acontecem desassociados da sua graça. Primeiro a graça, e depois os seus juízos. E a Bíblia diz que Deus achou graça diante de Noé. Por quê? Acompanhem comigo o verso 9. Essa é a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Eu gosto dessa versão da Bíblia, dessa especial aqui, porque ela fala de um jeito assim meio, parece que é meio óbvio. Que a outra diz assim, Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Ponto. Noé andava com Deus. Mas essa ela diz assim, Noé era um homem justo e íntegro com o pessoal da sua época. Ele andava com Deus. É quase que uma consequência do fato dele ser justo e íntegro. Então assim, se você quer adotar o evangelho, a vida, nesse caminho, se você quer escolher isso como filosofia de vida, se você quer realmente ser um cristão, porque assim, ser crente, já teve uma época que era vergonhoso você dizer que era crente, hoje em dia está meio na moda falar que é cristão e crente hoje. Então hoje tem uma onda boa para a gente poder assumir essa questão do cristianismo. Mas teve uma época que não era boa. Mas alguns têm a definição de crente na cabeça e falam assim, que eu sou crente, mas como assim? Eu não fumo, não bebo e não danço. Né? Já ouvi muita gente dizer isso daí. Não fumo, não bebo e não danço. Se não fumar, não beber e não dançar for sinônimo de ser bom crente, qualquer manequim de loja é mais crente que todo mundo que está aqui, né? Porque eu nunca vi um manequim, aqueles bonecos que ficam na vitrine, não fuma, não bebe, não dança também. Mas também não faz mais nada, né? Então, qual seria a definição de ser um bom crente, entendeu? O que realmente é um bom crente? Eu sou um bom crente por quê? Porque eu fiz um estudo. Isso te faz um bom crente? Ou te faz um conhecedor? Eu já vi muita gente convencida da palavra. Mas o que eu gostaria de conseguir ver em mim, em todos nós, é que pudéssemos ser convertidos por essa palavra. Mais do que convencidos de que temos a verdade, eu não uso aqui a palavra convencido no sentido ruim, na maneira em que tem sido usada, eu sou convencido. Não, convencido no sentido de ter sido convencido a um outro caminho. Mas eu quero falar a respeito do que é realmente o significado de se viver intensamente. Esses tempos atrás morreu uma cantora, Amy Winehouse, que viveu intensamente. Ela tinha uma filosofia de vida. Quero viver pouco e intensamente. E foi exatamente o que ela fez. Algumas outras pessoas estão escolhendo viver assim também. Eu quero ter uma vida intensa. Não importa quanto tempo, mas o pouquinho tempo que eu tiver, eu quero dizer que eu vivi, e eu vivi de uma maneira intensa. O que é viver intensamente? O que é viver de verdade, entendeu? O que de fato é viver? Porque é o seguinte, muita gente vivia intensamente na época de Noé. Vou repetir, muita gente vivia intensamente na época de Noé. Morreram tudo. Só um, com sua família, encontrou a graça de Jesus Cristo e viveu. Só um conseguiu, no meio daquele mundo deturpado, ser justo e íntegro. Quando você está num ônibus e entra uma senhora ou um senhor ou um portador de alguma necessidade especial, que seja uma mulher grávida ou uma mãe com uma criança no colo, e você vê aquele banco com uma cor diferente, quer seja no ônibus ou no metrô, então a gente pega e cede o banco. Mas a que ponto chegou a sociedade de ter que pintar um banco, porque se não tiver isso,
o ser humano é tão cara de pau que ele não vai levantar para dar o lugar. E aí um dia, eu sinceramente, era um moleque mais novo, lógico, estava sentado ali, mas não estava sentado no banco colorido, estava sentado no outro, e tinham 2 garotos sentados nesse banco colorido, mas foi impressionante, entrou uma senhora, a hora que ela entrou no ônibus, com toda a dificuldade, aconteceu uma mágica, eles dormiram. Um sono avassalador, assim, apagaram nesse banco. Eu fiquei tão indignado que eu estava sentado ali, que eu peguei, me levantei imediatamente, olhei para a senhora e falei, por favor, senhora, senta aqui no meu lugar. Aí ela sentou, segurei ali no ferro do ônibus ali, deu uma olhada para o lado, mas como que a gente não presta? Eu já me achava bom. Falei, como eu sou demais. Os 2 malandros ali fingiram que estavam dormindo, olha eu aqui. E o pessoal ajuda a gente, a turma que está sentada olha para a gente e fala assim, ó. As senhorinhas, eu queria ter um filho assim, né? E a gente já se enche assim, nossa, como eu sou bom. Não. Essa atitude, se alguém te perguntar, mas por que você faz isso? Ah, porque eu sou bom. Não. Por que você faz isso? Porque é justo que seja assim. É justo. Ela conquistou esse direito pelo tempo de vida que tem. Ela conquistou esse direito porque está contribuindo para que a humanidade não termine. Ele conquistou esse direito porque trabalhou para levantar uma nação onde eu piso e trabalho hoje. É justo que seja assim. É justo que uma criança não passe fome. Eu não sou bom porque dou comida para uma criança, mas eu tenho que fazer isso porque é justo. Não é justo eu ter em casa e outros não terem. É a justiça, mas o que acontece? Não há o que diz a palavra? Não há um justo, nenhum sequer. Então só existe o desejo humano, até mesmo através das boas obras, de se mostrar bom e de se mostrar em destaque. Mas que época interessante como esse período nós estamos vivendo para ver gente que faz boas obras. É impressionante como que alguns que querem o seu voto aparecem na TV beijando criança, abraçando os pobres. Nunca viram criança daquilo ali na vida, nunca viram pobre nenhum. Mas agora está todo mundo falando de pobre e de criança. Eu fico ouvindo aqui, eu tenho nojo. Porque eu fico pensando, meu Deus do céu, será que a gente é palhaço? Desculpa aqui o desabafo. Não estou aqui também falando o nome, então está tudo certo. Mas, meu povo, a que nível chega o ser humano? E aí, de repente, vem uma filosofia que diz assim, não, é o seguinte, você tem que ser bom, porque senão, amigo, a hora que você morrer, você encarna num cachorro. E aí você vai ver o que é penar no karma. Eu não estou aqui criticando quem acredita nisso. Eu estou questionando só. Porque se a cada encarnação nossa a gente encarna num karma pior, quando a gente encarnar numa lesma, eu tenho que fazer o que para melhorar? Um trilho de gosma perfeito. Porque como é que a gente pode conceber uma filosofia de vida dessa? Ora, por que eu tenho que ser bom? Porque eu quero encarnar melhor? Porque eu quero alcançar luz? Não, é porque é justo. Porque o reino de Deus é justiça. Porque o reino de Deus é amor. É assim que tinha que ser a vida. Não era reto. O que era um homem reto? É um cara que não dava pernada em ninguém. Era um ser humano que não queria ver o mal dos outros. Filosofia de vida de Noé, ganha-ganha. E se precisar, eu perco para você ganhar. Por quê? Porque perdeu 120 anos construindo um barco e sendo chamado de louco. Eu fico imaginando Noé indo construir aquele barco, meu povo. Noé encaminhando lá para o barco e o povo olhava e falava assim, Noé, vem cá, amigão, a gente sempre foi assim, tão próximo, né? Mas camarada, para que você vai fazer esse barco? E a resposta era mais absurda do que o barco. Porque ele dizia assim, porque vai chover. E vai chover tanto que vai alagar a terra toda. Ora, nunca tinha chovido, e o barco estava longe de qualquer lago, mar, ou que você possa imaginar. O pessoal olhava e falava, coitado. Coitado. E alguns pensam que foi fácil essa história. Fácil? 120 anos trabalhando num sonho, que você nunca recebeu uma gotinha do céu de Deus, para Deus dizer assim, ó, fiz a gotinha cair na sua mão para você ter certeza que vai chover, viu? Não. O que fazia Noé? O que fazia assim, ó, quando eu conheço, veja bem, quando eu conheço teoricamente, eu não desenvolvo algo essencial que só o relacionamento consegue desenvolver, chamado confiança. Eu posso ler tudo sobre o Mandela, eu não confio nele. Você pode ler qualquer biografia, mas se eu te falar assim, você põe a mão no fogo? Ah, eu não conheço. Só põe a mão no fogo quem conhece. Ou só põe o barco na água quem conhece também.
Porque a verdade é assim, 120 anos, de repente um dia, todo mundo ali, aqueles animais entrando. Imagina, meu povo, todo mundo assistiu aqueles animais entrando. Ou Noé era o maior adestrador que já existiu na face da terra, ou aquilo era um milagre. Porque foi entrando e tudo está ali tranquilo e tal, e a coisa... Tranquilo no sentido de que um animal não atacava o outro. Mas não pense que era tranquilo dentro daquela arca, porque não era. Que era um zoológico gigante, que 8 pessoas tinham que cuidar. E o pior ainda não é isso, o pior está por vir. O pior é o seguinte, Deus falou, agora vocês vão entrar, entrou todo mundo, um anjo veio e fechou a porta por fora. E Noé ficou uma semana dentro daquele lugar, e não caiu uma gota. Uma semana, imagina, ó, amanhece o dia, entendeu? Você está com a tua família, todo mundo correndo para dar comida para aquela bicharada. E cadê a chuva, pai? Não sei, ainda não, mas vai vir. Agora, eu tenho no meu coração uma pergunta, se tiver a alegria e a graça de um dia pisar no céu, eu quero perguntar para Noé assim, Noé, por que Deus fechou a porta por fora? Foi porque ele achou que você ia desistir, ou porque ele achou que a hora que a água chegasse, você ia abrir e podia matar todo mundo? Porque até hoje eu não tenho certeza do que foi. Porque é uma prova muito grande, irmãos. O povo lá fora rindo, dando risada, falando que é absurdo esse povo trancado com esses bichos tudo aí dentro. Primeiro dia foi assim, segundo dia, terceiro dia. Vai pensando, terça, quarta, quinta, amanhece, tardezinha, noite, sexta, e vai. Sei lá, não estou aqui dizendo que dia que caiu o dilúvio, mas... A verdade foram 7 dias assim, até que então aconteceu algo que nunca ninguém tinha visto. Nuvens densas começaram a pairar sobre a terra. Aí a coisa começa a ficar diferente, queridos. Porque é o seguinte, a melhor metáfora que eu entendo de vida é barco. Eu não consigo achar uma metáfora melhor para explicar a vida do que barco. Porque se você acha que nós estamos na tempestade hoje, a gente não imagina o que está por vir, queridos. Muita coisa está em jogo aqui. Muita coisa está em jogo na tua vida. Porque é o seguinte, aqueles homens olharam e o céu começou a fechar, e a Bíblia diz que caiu água de cima, e que os abismos da terra se abriram, e começou a jogar água de baixo, e meteoros gigantescos atingiram a terra. E a irmã White, a escritora Ellen White, diz que Satanás, o inimigo, foi obrigado a permanecer entre os elementos em fúria e temeu pela sua existência. Ou seja, o diabo ficou com medo de morrer naquele dia. Para vocês terem uma ideia do que foi. Os homens, as mães, buscavam os maiores animais e amarravam os seus filhos nos animais, na esperança, e eles eram inteligentes, de que por instinto, esses animais buscassem os pontos mais altos da terra, e que porventura, a água ali não chegasse. Não sobrou um. E aquele barquinho começa, a arca era grande ou era pequena? Depende. Se eu pegar a arca e comparar com o nosso tamanho, é imensa, imensa. Mas se eu pegar a arca e comparar com o tamanho do planeta Terra, ela é o quê? Agora, e eu estou encerrando já, agora, acreditar que esse barco sobreviveu, boiou, não afundou, porque foi extremamente bem construído, é acreditar no Papai Noel. Porque é o seguinte, Deus falou, faz assim, Noé, madeira tal, calafeta assim, põe assim, compartimentos. A Bíblia diz que Noé fez exatamente como Deus havia pedido, exatamente. Pode ler a construção da arca, você acha tudo, sabe o que você não acha? Leme. Lembra ontem quando eu disse que o caminho muitas vezes é um convite à loucura? A arca era o maior barco que esse mundo já tinha visto na época e até nos nossos dias. E não tinha leme. E de repente a água começa e é onda para todo lado. E esse negócio não tinha leme. E estava todo mundo lá dentro com aqueles bichos ali dentro. Olhando um para a cara do outro, falando assim, pai, e agora? Agora o quê? Agora a gente está onde? Nas mãos de Deus. Querido, essa arca não boiou na água, querido.
Porque a hora que a onda ia virar, a arca ia para cá. A hora que ela ia afundar, a arca ia para lá. E Deus foi guiando esse barquinho com as mãos dele. Noé andava com Deus. Quantas vezes você já ouviu que você tem que ler a Bíblia? Quantas vezes você já ouviu que você tem que falar com Deus? Quantas vezes você já escutou que você tem que buscar Deus em oração? Eu já ouvi inúmeras também, eu sei que você também. E com a graça de Cristo, a minha oração e meu entendimento é que todos nós que aqui estamos e estamos reunidos também, oramos, lemos a palavra. Mas hoje eu quero te pedir um favor, assim, para ser bem direto. Quebre o formalismo com Deus. Há uma linha muito tênue, eu sei, entre o respeito e a formalidade. Eu sei que ela existe. E alguns têm receio de que quando são informais estão sendo desrespeitosos. Você não estará sendo. Porque Deus fala para jovens, Deus fala para funkeiros, Deus fala para aqueles que cantam o rap, Deus fala para os sambistas, Deus fala para os regueiros, Deus fala para os maconheiros, para as prostitutas e para todos os seres humanos. Então não fique pensando que Deus só aceita um tipo de conversa, porque não é assim. A palavra de Deus é assim, que o Espírito Santo de Deus nos convence da justiça, do pecado e do juízo. E é assim que funciona, e é assim que Deus conversa. Eu não estou aqui te dizendo para você desrespeitar a Deus na fé que você tem. Mas eu quero dizer o seguinte, você tem que saber quem Ele é. Você tem que ter uma experiência real com Deus. Eu estou falando essa noite aqui de comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Olha, comunhão é um assunto amplo, não vai dar para a gente falar de detalhes, mas eu quero dizer para você assim, olha, qual é o melhor horário de comunhão? O horário que for melhor para você. Mas pastor, não tem um horário? Não, não tem um horário. O apóstolo Pedro chega a dizer, orai como? Sem cessar. Querido, Deus tem que ser teu amigo, porque a hora que, desculpa, vou usar um termo que eu uso com os jovens muito, a hora que o bicho pegar nesse mundo aqui, você vai ter que ter muita confiança. Você vai ter que ter certeza de quem Ele é. E aí eu gosto daquela frase, só temeremos o futuro, se nos esquecermos do que Deus fez por nós quando? No passado. E só saberemos o que Deus fez por nós no passado de nossas vidas, se houver o quê? Uma experiência real com Deus. Eu te desafio essa noite, em nome de Jesus, eu desafio você e vocês que nos assistem. Eu desafio você, aí onde você está, de pedir a Deus para que Ele se manifeste na sua vida e para que você o conheça de verdade. Eu desafio você, em nome de Jesus, porque esse livro me diz que o Senhor Deus não tem o seu ouvido surdo e não recolhe a sua mão quando um filho clama por Ele. Não há um Deus assim no céu. Ele não está preocupado com todas as teorias que você sabe ou deixa de saber. É importante ter conhecimento bíblico para abalizar o conhecimento da verdade. Não abra mão do conhecimento bíblico. Mas não tenha o conhecimento bíblico se você não tiver verdadeira comunhão com Deus. Querido, é o seguinte, olha, a hora que você levantar daqui desse culto, você levanta e vai falando com Deus para sua casa. Chegou em casa, você vai sentar, porque alguns falam assim, hoje eu não vou na igreja porque eu estou muito cansado. Mas aí que devia ser diferente a frase, vai falar assim, olha, hoje eu estou muito cansado, eu acho que eu tenho que ir na igreja. Mas não que se não for também, não é isso. Não estou aqui julgando, entendeu? Quem vem, quem não vem, não é isso. O que eu estou querendo dizer é assim, às vezes a gente senta na frente daquele aparelhinho lá, e está tão cansado, a mente está tão com a guarda baixa, que o que sai dali entra sem barreira nenhuma e vira um fuá, uma festa na sua cabeça, no seu subconsciente. E eu não vou nem falar de subconsciente, tem gente aqui muito mais estudada para falar sobre esse assunto do que eu. Então eu digo para você assim, busca a Deus na inocência do teu coração. Garoto, você que é menino, menina, que está me ouvindo aqui, pequenininho, não precisa fazer aquela oração com palavrinha que às vezes a gente não sabe. Tem gente que fala assim, você pode orar? Sim. Então a pessoa fala, e tal, de repente na oração muda até a voz. Oh, Senhor, maravilha. Não é assim que você fala com seus amigos. E sinceramente, o formalismo estraga o relacionamento, irmão. O formalismo destrói, ele corrói. Você já imaginou se você chegar para um amigo seu hoje aqui e disser assim para ele assim, oh, querido amigo, como foste no seu dia tão penoso de hoje? Você está doido? Você nunca falou comigo assim? O que aconteceu? Você fez um curso de vocábulo rebuscado?
Mas lógico, eu não estou falando para a gente falar com Deus com desrespeito, querido. Só estou dizendo assim, ó, não permita que o formalismo quebre o seu desejo de abrir o coração com Deus. De falar com Ele, como um amigo fala com o outro. Entende? Tire esse peso, esse fardo. Nós não estamos vivendo, não deveríamos pelo menos, viver num clube de santidade, irmãos. Não há santidade porque eu sei usar um vocabulário elevado ou porque eu não sei usar um vocabulário. Sabe, você que às vezes é simples, humilde, não teve oportunidade para estudar, não preocupa com isso não. Sabe o que a Bíblia diz? Que o Espírito Santo de Deus pega as nossas preces e apresenta diante de Deus com gemidos inexprimíveis. É a palavra do culto e a palavra do inculto. Todas as duas o Espírito vai lá e ele leva para Deus com gemidos inexprimíveis. Não tem ninguém aqui apto a falar com Deus. Não tem ninguém aqui conhecedor o suficiente para dirigir uma palavra sequer que esteja à altura da autoridade e da dignidade que ele tem. Toda honra e glória sejam dadas ao nome do Deus eterno. Sabe por quê? Porque ele olha para pessoas incultas e ele falou assim, sabe quem vai escrever meu livro? É gente letrada mesmo, é gente que não sabe nem pôr uma letra no papel. Sabe por quê? Porque se o evangelho fosse tão difícil de entender, ele não teria pedido para a gente assim escrever. E essa é a melhor lição que a gente tem. Gente que acha que esse livro aqui é tão complexo, não é complexo, é mais simples do que o ser humano pode imaginar. Eu já vi bêbados abandonarem a bebida começando a ler esse livro bêbado. Eu já vi gente abandonar vício de droga quando pegou esse livro aqui, começou a ler e estava doido. E começou a ler isso aqui, começou a falar, não, mas Deus tem alguma coisa para mim. E esse livro transformou a vida dele. E agora eu olho para esse livro e falo, é a palavra, e Jesus é ela encarnada. E se ele é ela encarnada, ele está no meio de nós. E olha, Deus está mais perto de você do que você pode imaginar. Porque lá no passado ele falou, faz um santuário, eu quero estar no meio deles. Fizeram. Não foi suficiente. Deus falou, eu vou me tornar um deles, eu quero abraçar eles, eu quero beijar eles, eu quero estar do lado deles, eu quero ensinar eles. E assim se fez. Quando Jesus foi, ele falou, fique tranquilos, eu vou, mas vem um igual a mim e ele vai habitar em você. Deus está mais perto de você do que a tua sombra. O barquinho da tua vida está na mão dele. Tira esse leme. Tira essa história que você sabe tudo. Tira essa história que você tem experiência. Ninguém aqui tem experiência de vida para enfrentar o tamanho da onda que está para chegar. Ninguém aqui está preparado para nada disso, irmãos. Nós temos que assumir diante de Deus assim, Senhor, quero ter uma vida intensa. Sabe qual é a vida intensa? É a vida assim, ó. O amanhã me é desconhecido, o passado eu deixo para trás. Basta cada dia o seu mal. E o meu caminho está na mão de Jesus. E eu entreguei para Ele, confio e o mais Ele faz. E assim eu vivo minha vida. Olhando para frente. Não preocupa, filho. Qual é o pai que o filho pede um pão, dá uma pedra? Quem que já chegou e falou assim, é roupa a preocupação? Mas nem Salomão se vestiu igual um lírio que nasce na lama. E a gente acha que tem controle, não tem. E aquele barquinho no meio daquelas pedras, no meio daquela água, no meio daquelas ondas, na mão do Senhor, de repente Deus falou assim, agora vai ficar aqui, ó, agora vamos colocar você aqui. Agora sai todo mundo. Imagina o rosto de Deus sorrindo para aquela cena, ele saindo, e falou assim, está aqui meus filhos, não é, você foi agraciado, filho. Você enxergou minha graça. Então assim, hoje eu estou falando de comunhão, mas uma comunhão genuína, não é comunhão obrigatória. Sabe, aquela que você tem que falar, não, hoje eu tenho que ler esse negócio, porque senão se eu não ler, não, filho. Lê um versinho dela e diz assim, está falando o que para mim, Jesus, nesse verso? Explica para mim, quero te entender, abre meu entendimento, abre meu coração. E Deus vai te iluminar de uma forma. A palavra de Deus vai brilhar de uma forma na sua vida que você vai olhar e falar assim, nossa, eu nunca tinha encontrado, nunca tinha pensado nisso aqui, como que Deus é bom comigo. E é assim que a gente vive uma vida de comunhão. Sai daqui, vai orando para casa. Chega em casa, você quer ver lá um pouquinho da tua TV, não esquenta a cabeça, não encana com isso, mas eu estou dizendo assim, só não deixa de falar com Ele, só não deixa de abrir teu coração para Ele, não deixa de pôr ansiedade antes de pôr tua cabecinha no travesseiro. Fala para Ele assim, Senhor, tem tanta coisa, está girando, minha cabeça está girando, meu Deus, está tudo na tua mão, me dá uma boa noite, amanhã eu quero acordar, eu vou enfrentar tudo isso, mas o Senhor vai adiante. Experimenta isso, experimenta isso, e vai viver feliz, filho. Vai viver feliz. Vamos nos colocar em pé, vamos orar a Deus. Vamos falar com Ele aqui essa noite. Abre teu coração para Jesus. Você que está aí nos escutando na sua casa, você que está aí num leito de hospital. Eu sei que muitos que estão no leito de hospital têm medo da morte. Não tenha medo da morte. Jesus é a ressurreição e a vida. Se os teus olhos se fecharem, você vai acordar naquela manhã se dormir com Ele essa noite.
Entendeu, filhos? E é assim, ó, se você está com medo do emprego, alguém tem uma entrevista de emprego amanhã, vai com a fé e com a coragem, porque se for para ser seu, será. E se for o melhor, será. E se não for, é porque não era o melhor. Porque só contribui para o bem de quem ama a Deus, filho. Tu encontra essa paz, mas não perde a comunhão com Ele. Comunhão. Comunhão é a palavra de hoje, tá? Comunhão. Fecha os olhos. Bom Deus e Pai, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, na Sua presença, nosso coração aberto. Nós olhamos para nós mesmos e a gente tem medo do futuro, temos muitas vezes receio de quem a gente é, Senhor. Mas nessa noite nós queremos nos apresentar assim, na Sua presença, sem véu, sem máscara. Olhe para nós como nós somos, Senhor Deus, e muda em nós aquilo que precisa ser mudado. Pai amado, nós vivemos numa vida que é uma tormenta, é uma tempestade. Para onde vai nosso barquinho, Senhor? Para onde vai nosso barquinho se a gente estiver no controle do barquinho? Não, meu Deus, nós queremos colocar o barquinho nas Suas mãos essa noite. E pedir para o Senhor, leva a gente para o porto seguro. Leva a gente para o lugar de paz. E se as ondas vierem, Senhor, faça-nos ter a confiança de que passaremos por todas elas. Todas elas. Pai amado, cuida dos Teus filhos, cuida de nós. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa a nossa falta de confiança em Ti. Perdoe a nossa falta de fé. Porque nós queremos entregar o nosso destino em Tuas mãos, Senhor Deus. Não nos deixe perder o contato com o Senhor. Nós queremos ser amigos Seus. Porque Jesus foi amigo. Um dia Ele disse para os discípulos dele, Senhor, nós já lemos na Tua palavra, não chamo mais vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. É assim que a gente quer viver nesse mundo, cabeça erguida, somos filhos de um rei, temos a vitória garantida. Toma a nossa vida, toma o nosso futuro, toma o nosso desejo, toma os nossos propósitos, os nossos sonhos e os nossos planos. Tudo está em Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito acompanhe todos essa noite. Meu desejo de oração, amém.